Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um podcast Gente Como a Gente. E eu trouxe para a gente conversar hoje uma pessoa super interessante. Eu conheci ela do nada, cheguei lá batendo um papo e falou, você quer participar do meu podcast? Tem um podcast, você quer? Cara, ela é super simpática, super fantástica, aceitou e tá aqui com a gente hoje. O nome dela é Laís. E ela vai se apresentar para você, falar um pouquinho dela. E aí, Laís, tudo bem? Oi, Duca, tudo bem? Bom, pessoal, meu nome é Laís, como o Duca falou. Eu sou nutricionista, trabalho na parte clínica, esportiva, trabalho com fitoterapia também. E aí eu vou explicar um pouquinho o que é a fitoterapia. A gente trabalha com ervas medicinais. Legal. Então, desde... Tem que tomar muito cuidado quando falar de ervas aqui, tá? Então tem que tomar cuidado mesmo. Bom, então, chás, cápsulas manipuladas, então, tanto na parte de emagrecimento, desbiose intestinal, a gente consegue trabalhar um pouco com tudo, emagrecimento, né? Faz toda essa parte aí para ajudar o ser humano... O ser humano em tudo. A ter um desenvolvimento melhor. Melhor. Na parte física, na parte mental, em tudo. Mental, cognitivo, tudo. Tudo, legal, bacana. A gente consegue melhorar a performance esportiva dela, melhora de hormônios, disposição. Hoje, e acho que muito mais com a pandemia, questão de ansiedade, insônia e depressão, a gente consegue. Você falou de hormônio também, né? Sim. Eu tive um problema. Eu fui diagnosticado erroneamente com ansiedade, depressão, quando na verdade eu tinha um problema de tireoide. Sim. Comecei a tomar aquele remedinho pra tireoide lá. Cara, todo dia de manhã eu tomo ele, espera 20 a 30 minutos pra tomar um café da manhã em jejum. Cara, acabou meus problemas. Mudei de vida. Muda totalmente a vida. Mudei. E a gente consegue trabalhar isso com a parte alimentar também, né? E agora eu tô almoçando todos os dias também, né? Antes eu não almoçava. Já muda isso, né? A correria... Não, e o legal foi assim, que eu ingeri mais comida na minha rotina, ô Laís, e não engordei. Sim. Pelo contrário, eu emagreci. Essa é uma surpresa que todos os pacientes que entram no meu consultório têm. É normal isso? Muito normal. Às vezes a pessoa chega querendo emagrecer, e aí a gente monta o plano, tudo adequado com a rotina dela, né? Com os horários certinhos para ela comer. E ela para e pensa assim, nossa, Laís, eu tô comendo muito mais do que antes. Só que a gente vê, quando a gente entra com a comida de verdade, isso muda totalmente. Não, mas a minha rotina mudou muito. Muda mais disposição, muito. mais energia. Sim. E falando em mais disposição, mais energia, e falando de alimentação, essa correria do dia a dia, tá? O brasileiro médio, comum, como diz o Emílio do Pânico, o afegão médio, né? Ele não tem condição de fazer uma alimentação regular, come qualquer porcaria ali e tudo mais. Sim. Cara, como é que a gente pode se alimentar bem nessa correria do dia a dia? O que você vê assim, você como nutricionista, o que você pode dar de conselho para a pessoa poder se alimentar bem na correria do dia a dia? Planejamento. Mas não é fácil. Não é fácil, mas planejando você consegue. É uma dúvida muito comum que eu recebo e que eu vejo em grande parte da população é falta de planejamento. Então, é justamente isso. Na correria você busca o mais fácil, né? O que é mais rápido. E nem sempre é isso que a gente precisa. Se você tiver... É um junk food da vida. É um junk food. Você vai e come qualquer besteira ali só pra forrar o estômago. Mas vem cá, mas vamos lá. Mas esse é o ponto, né? O nosso corpo é vamos falar, como um carro. Como um carro. A gente precisa de combustível pra andar. Sim. Nosso combustível é comida. Aí eu vou lá e pego um cheeseburger do McDonald's, tá? É comida. Sim. Qual que é a diferença de eu almoçar um cheeseburger e de eu almoçar um arroz, feijão, uma carne e uma salada? Nutrientes. É um grande exemplo porque ali eu tenho carbo, tenho proteína também, tenho gorduras. Sim, só que em questão de vitaminas é diferente. Na comida, o arroz, feijão, salada e legumes, você vai ter muito mais vitaminas. Você tem uma qualidade nutricional bem melhor do que
um fast food. E eu costumo até mostrar isso de exemplo para os meus pacientes, porque vamos falar de calorias, vamos dizer que um lanche, ele tem em torno de 1.200, 1.500 calorias. Ok. Né? Se você colocar isso num prato, dá... Nossa, é muita comida. É um prato cheio. É a brincadeira do prato de pedreiro. É o prato de pedreiro, justamente. Mas a qualidade nutricional daquilo é totalmente diferente. Entendi. E a hora que se você fizer um experimento, né, colocar duas pessoas, uma comendo fast food e a outra comendo comida, né, saudável, quem vai ter mais saciedade é quem comeu em quantidade bem mais do que aquela pessoa que comeu apenas um hambúrguer. Entendi. Eu acho legal que você falou de comer comida, né? E você acrescentou o saudável, porque os dois são comida. Sim, né? Os dois são comida. Mas eu acho legal a minha filha, quando ela quer comer comida, ela fala assim, pai, eu tô com fome de comida. De comida. De comida. Tipo, a gente já sabe que é arroz, feijão, é um negocinho assim, Sim. um ovo. Ela quer comida, ela não quer lanche, não quer besteira. Exato. E é comum isso, né? E é difícil você ver isso, as pessoas, justamente nessa correria, buscarem fazer um prato, né, saudável, equilibrado. Eu vejo mais pessoas buscando isso hoje em dia. Tem muito mais gente buscando. Sim, eu acho que a pandemia deu esse start nas pessoas, né, em buscar uma qualidade de vida e uma qualidade de saúde também. Entendi. E deixa eu falar uma coisa pra você. Gerou muita polêmica essa pandemia. Uhum. Muitas pessoas acreditavam na ciência, muitas pessoas acreditavam na ciência. Sim. E assim, a ciência se tornou um negócio político, né? Muito político. Eu vou fazer uma pergunta pra você aqui. Quem tinha, na época, um condicionamento físico, uma saúde melhor, praticava esportes, foi menos afetado realmente pelo vírus? Você chegou a ver alguma coisa a respeito? A pandemia foi uma coisa que pegou a gente de surpresa, né? Porque a gente acreditava justamente nisso. Quem tá melhor fisicamente não vai ser tão afetado. Mas eu entrei até nessa parte. Eu estava trabalhando na pandemia também, então eu consegui ver os dois lados da moeda, né? E aí? E, nossa, era um desafio, porque você via justamente isso. A gente pensava que uma pessoa que tivesse com sobrepeso, né, com um percentual de gordura mais alto, ela não aguentaria. Uhum. Porque ele é um vírus oportunista. E não foi isso que você viu na verdade? Não foi. Cada organismo é único. E a gente nunca sabia o que ia acontecer. Mas é que eu falo, que, né, por exemplo, eu não peguei essa doença. Eu também não. E eles falam assim, mas como que você sabe? Cara, eu fiz testes, eu fiz mais de 10 testes. Uhum. E assim, um funcionário meu foi diagnosticado com... Eu ia fazer teste. Sim. Fulano que eu tive junto foi diagnosticado. Pô, fiquei 2 dias com o cara. Não, eu ia lá fazer teste. Eu me isolava, ficava em casa até sair o resultado do teste. Ia fazer o teste e ia pra casa. Né? Até porque eu tenho mãe idosa. Minha mãe pegou, minha irmã pegou, meu cunhado pegou. Meus primos pegaram. Eu não peguei. Sim. E eu andei com eles. Uhum. E fiz teste junto com eles e todo mundo. E cara, eu não sou assim um exemplo de saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Eu vou te dar um exemplo que eu presenciei. Um conhecido, ele pratica mergulho e tudo mais. Ele teve um problema pulmonar seríssimo por conta do Covid. E ele tinha uma condição pulmonar boa. E ele ficou, se eu não me engano, 3 meses internado. Ele chegou a ficar em coma. Caraca, então não dá pra entender. Não dá pra entender. Aí pega eu, fumante, não pegou nada. Não pegou nada, não teve nada. Eu acho que é tudo que termina com ina é bom. Nicotina tá aí no meio. Pois é. Vai saber, cara, assim, não dá pra... brincadeiras à parte, os franceses começaram um estudo sobre a nicotina. Que na França se fuma muito. Os caras começaram um estudo sobre a nicotina, pra saber qual que era realmente, porque o número de pessoas infectadas era maior em não fumantes do que em fumantes.
Aí você fala assim, caraca, mas será que o cigarro serviu pra alguma porcaria? Foi matando tudo, né? Inclusive o vírus. Agora voltando, eu queria assim, eu não queria ter um antes e depois da pandemia na minha vida. Eu também Eu não gosto de deixar uma coisa ruim marcar a sua vida. Isso pra mim é horrível ter isso. Sim. Infelizmente as pessoas estão marcando muito por antes e depois da pandemia. Então vamos cortar essa pandemia. Sim. Como que o brasileiro consegue se alimentar melhor hoje em dia, Laís? Eu acho que... Porque tá caro. Tá caro. Tá tudo caro, né? Tá caro. Tá tudo caro. E é um desafio, né? É um desafio, legal. Um desafio. E assim, e o bacana de perguntar isso pra uma nutricionista, que ela pode ajudar a gente, porque é o seguinte, você fala assim, cara, você tem que comer uma comida rica em proteínas, rica em vitaminas, você tem que ter uma série de coisas. A gente acabou de dar o exemplo do lanche, de um prato com arroz, feijão, carne, salada e tudo mais, né? E aí você fala assim, pô, como é que a gente consegue fazer uma alimentação equilibrada que atenda às necessidades do nosso organismo, pô, sem gastar tanto? O que eu sempre dou de exemplo é a gente tem a safra. Então, todo mês a gente tem uma safra de alimentos. Legal. O que tá em maior disponibilidade pra gente, né? Em questão de agricultura e tudo mais, vão ser alimentos mais saudáveis, com menos agrotóxicos e mais baratos. Ok. Porque justamente é a safra daquele alimento. Então, a gente tem uma maior disponibilidade de produtos, né? Se você não vender, você vai perder, justamente por isso que o preço cai. Entendi. Né? Então, a grande sacada é essa. Comprar alimentos que estejam na safra. Legal. Todo mês eu tento fazer post no Instagram com os alimentos do mês. Deixa o seu Insta já pra galera aí. Laís Batalha _Nutri. Batalha. Da hora o nome. Tento usar. Laís Batalha _Nutri. Segue lá pra ver umas dicas bacanas, ó. Segue lá, gente, que tem bastante dica boa. Então, assim, todo mês a gente tem do CEAGESP, o CEASA, que dão esse calendário de alimentos pra gente, que a gente consegue ver a safra. E montar um prato básico, né? Arroz, feijão, legumes, verdura e a nossa proteína, né? Que procurar sempre o que tiver em oferta. Você falou uma coisa interessante. Eu adoro uma discussão. Adoro tema polêmico. Vamos lá. Agrotóxico ou defensivo agrícola? Temos os dois lados, né? Temos os dois lados. Temos os dois lados. Eles ajudam, né? Na parte agrícola, sim, como um defensor, né? Justamente para evitar pragas e tudo mais. Só que hoje a gente tem alimentos que são muito carregados em agrotóxicos. Mas assim, aqueles alimentos transgênicos? Transgênicos. Aí eu pergunto pra você, são alimentos geneticamente modificados em laboratório? Isso. Eu comi uma pimenta, acho que foi em Socorro, chamada pimenta nuclear. Era uma pimenta geneticamente modificada e que ela era forte. Né? Eu falei, mas não tem pimenta que me derruba aqui não. Catei, botei no meu peixe ali e comi. Daqui a pouco o negócio começou a queimar por dentro. Queimou tudo. O olho começou a lacrimejar, o nariz começou a escorrer. Que eu falei, caramba, meu, o que tá acontecendo aqui? Sim, a gente tem. Aí eu pergunto eles potenciaram a pimenta medida em kelvins, né? Eles potenciaram o fator de kelvins ali da pimenta. Sim. Aí eu pergunto pra você, aí a gente tem agora defensivos agrícolas, agrotóxicos e alimentos geneticamente modificados, manipulados pelo homem. Sim. Como que você vê essas três coisas assim? Bom, vamos lá. Todos eles acabam dependendo da quantidade sendo tóxicos para o nosso organismo, né? Então, eu sempre falo para a gente tentar evitar os alimentos transgênicos, né? Que são justamente esses, porque eles podem também desencadear uma reação no nosso corpo, uma reação inflamatória. Aí eu vou perguntar para você de novo. Então, a gente tá falando dos transgênicos aqui agora. Sim. Soja. Ela é geneticamente modificada. É verdade que soja traz uma carga de hormônio feminino para quem consome? Tem uma brincadeira com isso, no meio masculino, assim. É verdade isso? É verdade, mas depende da quantidade que você consome. Tipo assim, tomar leite de soja todo dia. Não vai fazer. Não. Mas aí também entra em questão se a gente pegar a população japonesa e aí a gente percebe que
existe isso. Uma diferença. Uma diferença. Eu falo isso pra você por quê? Porque logo quando a minha filha parou de mamar no peito, né? Ela não pegava outra coisa. E, cara, a gente ia experimentando tudo com ela. E ela aceitou aquele leite de soja que tinha aquele gostinho de... Tem o suco de maçã, tem o gosto de maçã e tudo mais. Sim. E ela pegou. E, cara, eu comecei a comprar aquilo. E eu consumia aquilo também. E comecei a consumir junto com ela. Passado um tempo, eu tava assistindo um filme na TV e começava a dar um nó na garganta. Uma vontade de chorar do nada. Eu fui... E aí eu comecei a pesquisar e eu olhei os hábitos de consumo. Cara, eu consumo muito... Cortei aquilo. Acabou o problema. Sim. Parece brincadeira o que eu tô falando, mas aconteceu comigo. Cortei a soja o leite de soja tirei da minha filha também. Né? Teve o caso de uma colega que a menina dela também começou a desenvolver peito precocemente. Justamente. Isso acontece mesmo, cara. Sim. Não é lenda urbana. Não, não é lenda. Acontece. Caramba, meu. Então vamos lá, já vamos evitar os transgênicos aqui. Sim. Vamos voltar agora lá pra nossa briguinha de agrotóxico e defensivo agrícola. Vamos lá. Porque assim, eu lembro em casa, o meu avô, ele tinha uma hortinha lá no quintal, e ele passava um veneno pros pulgões, pras pragas que vinham comer o alface, que vinham comer o almeirão ali plantado em casa. Aí que eu pergunto. A gente tem até meios naturais de evitar isso. Mas em grande escala isso não é viável. É inviável. Né? É inviável. Então, assim, em casa eu faço isso. Adoro cultivar plantinhas. Alface. Ter sua hortinha. Ter a minha hortinha ali, tempero e tudo mais. E acontece isso. Começa a vir larva, um pulgão. E aí, o que você tem... Você salpicar canela na terra. Então, que são coisas que os insetos não gostam. Eu não sabia da canela, legal. Tem algumas outras coisas que eu não me lembro agora. Inclusive, eu já vi um que eu acho bem engraçado para evitar... Esqueci o nome agora. Jesus, é uma espécie de... molusco, não é molusco? Uma lesma? Caracol? Lesma. Lesma. Você coloca num pote cerveja. E a lesma é atraída pelo cheiro da cerveja. Pela cevada, aquele cheiro de cevada. Pela cevada. Ai, que interessante, meu. Então, são muitas coisas que a gente nunca iria imaginar. Imagina, numa plantação de batata lá, em larga escala, você, meu... E aí, é inviável, né? Tem meios... Porém, nem sempre são... Assim, vai ser uma eterna discussão, né? Principalmente pelas pessoas que querem produzir em grande escala, versus as pessoas que acreditam que essa produção e esse consumismo e tudo mais, então sempre vão criar argumentos para isso, para aquilo outro. Eu acho que um conselho legal é você ler o rótulo, a embalagem do produto que você está comprando. Exatamente, exato. Ver a origem, a fabricação e tudo mais. Vai ter sempre essa briga de defensivos agrícolas e agrotóxicos. Sim. Quem quer produzir vai falar, não, defensivo agrícola. Quem tá preocupado com esse negócio de produzir muito e tomar terras e tudo mais, vai falar que é agrotóxico. Vai falar que tá matando. Mas, cara, tem os seus pelo sim, pelo não. Sim, tem prós e contras. Eu sou só consumidor, velho, eu não planto. Então eu sou só consumidor, então eu tenho que só olhar o que eu tô consumindo ali. Sim. Falando em consumo, pergunta. Todo mundo tem aquela ideia de que o prato colorido é um prato que ele tem mais nutrientes. É verdade esse negócio das cores do prato? Sim. Cada cor remete a um nutriente. Ah, é? Sim. Então, por exemplo, alimentos alaranjados, eles são ricos em carotenoides. Por exemplo, a cenoura... Para que serve o carotenoide? Carotenoide, ele é bom para questão... visual. Legal. Meu avô falava que cenoura fazia bem pra vista. Então. Cenoura faz bem pra vista. Exatamente. Maneiro. Cenoura, tomate e esse tipo de alimento. A gente tem os alimentos amarelos, os verdes. Os amarelos servem pra quê? Por exemplo, milho. Eu gosto muito de milho. Geralmente são mais ricos em fibras, né? Principalmente o milho. O milho. Muito rico em fibra. Eu tenho aqueles flocos de milho, o tal do Corner Flakes, né? Sim. Corner Flakes. É verdade que isso daí foi inventado por adventistas? Eu li em algum lugar que foram os adventistas que começaram lá nos Estados Unidos, e tal. Os adventistas são uma da religião que tem uma melhor alimentação hoje, cara. E assim, eles pregam a alimentação, pregam o corpo são e tudo mais. Eu acho muito maneiro isso. E entra justamente
nisso que a gente estava falando. E a gente entra também com judeus, alimentação kosher. Sim. Que tem nada de transgênico. Sim. É tudo o mais natural possível. Os cortes de carne têm um tipo de abatimento específico. Não pode ter sangue. Não pode ter sangue. Tem que sangrar. Não pode ser carne sufocada, que a gente conhece. Tipo, estrangular, uma retada na cabeça. Exato. Não, tem que ser carne sufocada. E eles ensinam justamente o tipo de corte que você tem que fazer. Então, é justamente você cortar o animal. Eu, por opção religiosa, eu não como carne sufocada. É opção religiosa, é ensinamento religioso para não comer esse tipo de coisa. Sim. Tem diferença no gosto? Muita. Tem. Muito. Tanto que eu falo assim, esses dias eu tava comendo uma carne, que era uma carne rústica. Eu só não vou falar que eu tava comendo picanha, porque senão tu vão achar que eu sou playboy. Eu tava comendo uma picanha que a minha irmã levou pro churrasco, a gente não fez fazendo outro dia. E eu conversando com ela, eu falei, cara, essa picanha tá com gosto diferente, ela é rústica. Ela falou, a gente comprou aqui no açougue do bairro, não é maturada. Já tem a diferença da carne maturada pra carne rústica lá, do abate. Chegou o boi lá, já cortou a peça e vendeu. Tem um sabor diferente. Tem. E a carne sufocada, que é essa aí que o judeu também não come, né? Que ele tem, é kosher, né? Que eles têm esse corte deles. Eles já, melhoram pra caramba. Mas assim, a questão da alimentação na Bíblia tem muita coisa que me deixa com o pé atrás. Tem muita coisa assim que eu também não sigo. Tem bastante negócio de não comer animal de pé fendado. Tem um monte de coisinha ali que eu falo, mano, peraí, não vou tirar meu bacon da alimentação. Senhor, é bacon. Me perdoe, mas não. I love bacon, Senhor. Perdoa. Sim. Mas nem tudo de menos, nem tudo de mais. Exato. O segredo é... Equilíbrio. Essa é o ponto-chave da nutrição. Você não precisa deixar de comer um lanche, você não precisa deixar de fazer nada. Não. Você tem que manter um equilíbrio. Exato. É isso. Legal. É isso que eu tento ensinar aos meus pacientes, o equilíbrio. E era isso que a gente estava discutindo também, né? A questão do prato de arroz e feijão e do hambúrguer. Hoje eu mostro para os meus pacientes uma opção talvez um pouco mais saudável de lanche. Então, vamos comer hambúrguer artesanal, feito ali com a carne moída, né? Que você sabe o tipo de processamento que ela teve, né? É verdade. Então, assim, é tipo um X-picanha que não tem picanha, né? Não então vamos falar o Mac picanha que não tem picanha. Aí, McDonald's, sacanagem essa porra, mano. Foi sacanagem. O Whopper também sem costela. Sabe que o Whopper também não tem costela. Não tem costela. Então, meu, exato. Boicote total pra vocês. Eu vou comer no tiozinho lá do bairro, viu? Aí, Daniel, se liga, eu vou passar aí de novo. Com certeza, é bem melhor. Sim. É bem melhor. E, justamente, em questão nutricional e calórica, a gente consegue bater os nossos, que a gente chama de macros e micros ali, né? Legal. E assim, na nossa correria do dia a dia, por mais que a gente queira se alimentar melhor, que a gente queira se planejar melhor, não dá. Falha. Sim. Tem um imprevisto, é um cliente que chega, é um paciente que chega, ligaram pra você, pediram pra você cobrir alguém que faltou ou algo do tipo, né? O que a gente pode fazer pra tentar... Cara, pulei uma refeição, pulei um almoço, por exemplo. Não deu tempo de almoçar. Agora são 2:30 da tarde, a gente tá gravando aqui. E eu, assim, comi corrido, porque eu tinha a gravação e tudo mais. Mas, se eu não tivesse tido tempo, você chegou, eu nem ia falar pra você, espera aí que eu vou almoçar ali e já volto. Né? Sim. E aí, sim, o cara que acontece isso daí, o que você recomenda pra ele fazer? Pra não ficar de barriga vazia, porque ficar de barriga vazia também é ruim. A gente entra até com a questão de suplementação pra ajudar nessa parte. Legal. São mais práticos, né? Então, entra a praticidade do dia a dia, né? Então, eu passo pros meus pacientes whey protein. Sim. Né? Talvez um hipercalórico e aí depende do objetivo, né, desse cliente e paciente. Deixa eu perguntar, você tá de barriga vazia, você vai entrar numa reunião, você precisa de ânimo, disposição e tudo mais. Sim. Um carb-up ajuda? Ajuda. Ele vai dar um fôlego ali, uma energia vai dar um fôlego e melhora
a questão mental também. Concentração. Legal. Porque a gente precisa de energia para pensar também. Eu não pedalava sem cardápio no bolso. Não dá. Nossa. Você precisa de energia para pedalar. Para sobreviver no dia a dia, a gente precisa disso. Uma barrinha de cereal, é legal ter uma barrinha de cereal escondida ali no paletó, no bolso. Sim, e aí a gente tem que tomar cuidado com a parte nutricional dela, porque nem sempre... Eu gosto daquelas com chocolate, o banana cereal... com chocolate eu adoro. Às vezes, se você tiver uma barrinha natural de banana com chocolate, já vai te ajudar muito. O problema dessas barrinhas de cereal é que a gente não tem cereal nelas. Entendeu? Às vezes você vai ter... Pega uma barrinha daquela pra gente ali, Nico. Ô, Gabriel, por favor. Vamos analisar ela. Vamos analisar essa barrinha ali. Vamos trazer ela pra cá, vamos analisar a barrinha. A gente tem isso. Você vai olhar, é tudo muito industrializado. Não, eu deixo aqui no estúdio barrinha de cereal. Às vezes vem alguém gravar, pô, o cara não come. Eu falo, cara, come uma barrinha aí. Sim. Ela vai dar uma energia pra gente. Ó, não vou falar a marca, mas vamos lá. Essa daqui é de bolo de chocolate. Olha, que diferente. Laís, você enxerga bem? Eu não comi cenoura hoje. Com licença. Vamos ver, deixa eu dar um exemplo do que eu tenho aqui. Sim, vamos lá. Ó, ele tem floco de aveia, que já é ótimo. Legal. Só que a gente tem também bastante açúcar. Vai dar energia. Porque isso aí, no caso de quem não almoçou, tá de barriga vazia. Sim. Talvez uma pessoa equilibrada ajude. O problema... Quem tá desregulado, isso vai ser um gatilho. De açúcar pro cara ali. Sim. Entendi. Então, aqui a gente tem mais de 3 tipos de açúcar. Então já não é um negócio e assim. Uma dica que eu sempre dou, eu sempre falo para os pacientes olharem a lista de ingredientes. O que tem, em primeiro lugar, é o que tem mais. Então, aqui no caso, floco de aveia. É o que tem mais. Tem bastante fibra. Fonte de fibra. Legal. Em segundo lugar, aqui, a gente tem açúcar. Energia, mas se você já tem um nível de açúcar elevado, exato, já não vai ser. Só que uma pessoa com diabetes já não dá. Já não serve. Entendeu? Só que uma pessoa com diabetes pular uma refeição, o cara não dá. Vai meter insulina ali, senão vai morrer ali. Vai morrer, com certeza. O diabético ele não pode ficar sem refeição, né? Não. A gente tem que ter uma alimentação bem regrada. Você falou, gente, você tem diabetes? Não. Não. Ah, tá. Você falou, a gente tem que ter... É porque é bem comum isso. É. Muito comum. A população brasileira hoje... A diabetes está muito ligada com a alimentação. Sim. Como é que a gente... Cara, quais são os princípios pra gente correr atrás e fazer um exame? Na semana que vem eu vou entrevistar um dono de laboratório aqui. Né? Ele vai vir pra cá. E a gente vai falar de desmistificar um pouco que os exames laboratoriais custam caro. Sim. E às vezes, você não tem plano de saúde, você não tem essas coisas. E, tem que fazer o exame, o exame é caro. A gente vai desmistificar que os exames são caros. A gente vai mostrar que existem alternativas para que a população tenha mais acesso a esse tipo de coisa, né? Aí eu pergunto para você, quais são os primeiros sinais que você acha que sim, se teve um sinalzinho desse, um sinalzinho daquele, é legal você fazer um exame para ver se você não tá pré-diabético. Existe pré-diabético ou não? Essa é outra pergunta. Sim, existe. Pré-diabético? Sim, a gente mede pelo nível de glicemia. Ou seja, ele tem uma tendência a se tornar um diabético, sim. Tá ali. Ele tá ali a um passo do diabetes. E quais são os sintomas que o cara pode... Geralmente, pra correr atrás? Muito cansaço, talvez insônia. Mas isso daí pode ser, porque é difícil, porque isso daí que nem eu tava com esses sintomas. São muitos sintomas que a gente tem, muitos. O corpo fala, a gente só tem que aprender a escutar. Exatamente, a gente tem que aprender a escutar. Mas uma das coisas que mais é bem característico de diabético, a urina que junta formiga. Porque o excesso de açúcar acaba saindo na urina. Excesso de açúcar na urina. A gente elimina tudo pela urina. Entendi. Tudo em excesso. Entendi. Então, o que está em excesso no nosso corpo vai ser excretado de alguma forma. Legal, não sabia dessa da formiga. É uma forma Você natural. Viu ali... Juntou formiga. Principalmente os meninos que mijam fora do vaso, certeza. Pois é, se tiver formiga lá. Se tiver formiga em volta do vaso, vai fazer um exame. Cara. É importante isso daí.
Sim. E que assim, e pelo que você analisa, hoje você trabalha para uma... Eu conheci você através de uma academia, certo? Exato. A gente estava lá, eles passaram para fazer uma avaliação com você. O que você analisa que mais tem hoje? Tem mais pessoas gordas, mais pessoas com sobrepeso, mais pessoas desnudas. Como é que tá isso daí? Como é que você vê isso hoje? Sobrepeso a gente tem muito. É bem comum. Bem comum. Grande parte. Você falou que eu tava no limite ali pro sobrepeso, né? Exato, eu tava no limite. Valeu, hormônios. E o meu sistema, eu te mostrei, né? Sim. Ele dá isso. Então, tem pessoas que saem tristes, né, do consultório porque tá lá, muito ruim. E eu falo, gente, calma, não é assim. Dá pra corrigir com uma alimentação. Dá pra corrigir. Tá em tempo de você correr atrás e melhorar isso. Então, nada é impossível, né? Basta a gente correr atrás. Legal. Né? A gente tem que realmente correr atrás. E, justamente, o sobrepeso, ele vem por uma questão de sedentarismo. Não é só por alimentação errada? Não é só por alimentação errada. Vou fazer uma confissão aqui. Eu sou sedentário, eu parei de ir na academia, tá? Olha só. Eu parei de ir na A academia. gente já descobre. Cara, eu parei de ir na academia. Eu não consigo. Eu chego lá de manhã, tá todo mundo de mau humor. Eu falei, cara, você entra num lugar, tá todo mundo de mau humor, de cara feia, porque o lugar não é legal. Então, ninguém tá... Eu não vejo ninguém sorrindo, né? Correndo na esteira, sorrindo na bicicleta, não. Eu não vejo. Os caras feios. Não, mano, peraí, filho. Porra. Eu vou arrumar outro esporte. Sim. Sinuca. Você fica caminhando em volta da mesa. Com a cerveja do lado. Cerveja do lado e jogando sinuca. Você caminha, pô. É uma caminhada. É quase, hein? Vamos. Mas então, não é só por má alimentação, é sedentarismo puro. Voltamos ao exemplo do carro. Adianta você dar combustível, colocar combustível no seu carro e deixar ele na garagem? Ele não vai consumir o combustível. Não. É a mesma coisa. Você comer e não sair do lugar. Aí, Gabriel, a gente tem que fazer caminhada. Você vai ficar só acumulando energia. E a gente acumula isso em forma de glicose. E gordura. E gordura. A glicose, ela é estocada na célula de gordura. E cada vez mais a gente aumenta as nossas células de gordura, começa a aumentar a glicose. E aí vai se tornar um pré-diabético. Sim, começamos nesse ponto. Digitação não conta? Não. Não é atividade física isso daqui? Exercício pros dedos, os dá. dedos estão fortinhos, pô. É, só. Não cara, conta. mas o esporte que eu gosto não tem nada a ver com atividade física, não. E é considerado esporte. Motociclismo é considerado esporte. Sim. Tiro é considerado esporte. Então, assim, não tem que ter um condicionamento físico tremendo, assim, né? Pois é. Mas, cara, é interessante você falar. Porque, assim, eu vejo cada vez mais pessoas caminhando na rua. Uhum. Aqueles equipamentos, como é que chama? Isométricos, aqueles que colocaram nos parques, pro pessoal, você levanta o seu próprio peso do corpo e tudo mais, né? É isometria. Eu não sei se é esse o nome. Eu não sei qual o nome. Aqueles equipamentos adaptados pra pessoa da melhor idade. Pronto. Sim. Academia ao ar livre. Academia né? ao ar livre. Beleza, eu vejo muito mais gente utilizando isso hoje. O brasileiro tá mudando de hábito mesmo? Sim. Graças. Sim. As pessoas estão ficando mais preocupadas com a saúde. Então eu tô indo na contramão, velho. Não é possível. Já vamos começar a mudar. Fala de caminhada, eu já fico naquela. Pô, já dá uma preguiça. Né? Param. Pô, tem que ir na padaria. Padaria não dá 2 quilômetros de casa. Eu pego a motinha, vou de motinha lá. Pego o que tem que pegar e volto. Tô evitando a fadiga. Assim, eu sempre fui preguiçosão pra essas coisas, sabe? E assim, tem uma grande parte da população que é desse jeito também. Sim, muito. É desse jeito. E as pessoas... Só que eu sou sumido. Eu tento ir pra academia. Já tenta. Eu tento. Eu chego lá, não, vou tentar. Não vai. Outra coisa que eu tentei fazer foi atividade física em casa. Baixei aqueles app, né? Pô, tava com 90 quilos. Falei, vou fazer. Cara, erguei meu peso. No outro dia eu tava quebrado, todo dolorido. Doido. Fui fazer aqueles negócio do... Como que chama? Que você fica pulando lá e corre, levanta e agacha, faz burpee. Não, mas como é que chama aquelas academias assim, de crossfit? Crossfit. Pô, no outro dia eu não andava, cara. Eu não conseguia subir a escada da minha casa.
Eu falei, esse negócio tinha que ser tipo jiu-jitsu, você ter faixa branca, faixa azul, roxa, tirando a preta. Pô, eles botam todo mundo junto no mesmo balaio, velho. Sim. Eu sou um cara competitivo. Eu vejo o maluco dando aquele puta saltão lá. Você eu vou lá, no outro dia, ciático dói, a perna dói. Mas é questão de costume. Mas aquela energia, rotina. Mas aquela energia toda, é só alimentação aqui, ó. Ou o pessoal toma um negocinho a mais? Talvez sim. Talvez sim. Talvez podem tomar um negocinho a mais. É bem comum as pessoas tomarem pré-treino. Sim. Né? Que a gente tem a glicose, tem cafeína. Eu normalmente, tipo, como uma banana assim e vou pro negócio. Também. Eu dou meios naturais, né? Por exemplo, uma banana com aveia, uma banana com pasta de amendoim, já vai te ajudar, vai te dar a glicose e a gordura que você precisa. Mas aí deixa eu perguntar uma coisa pra você. A gente tá falando de academia, né? De condicionamento físico, de se cuidar melhor, versus a alimentação necessária também, que dá o ganho de energia e tudo mais. Essa galera que treina mesmo, que nem, por exemplo, os caras que vai disputar o Arnold, os caras que vai... Você já fez avaliação nesses caras, assim? Já. O negócio é sem gordura mesmo? Eu falo que eu odeio fazer, porque eu falo, gente, não tem só tem esse gordura, negócio de pele fininha, assim. É pele fina. Eu falo, nossa, que chato. Essa galera, ela come uma picanha gordurosa, assim, o negócio... A dieta deles é bem restritiva. Bem restritiva. Então, arroz e frango, batata doce e frango, gira em torno de frango e carboidrato. Caraca. Você viu aquele menino? Como que chama aquele cara? Ele tem uma franquia de suplementos. É um fortão, é Renato, Ricardo, não sei, um meio barbudo, assim. Ele tem uma franquia de suplementos ali no Castelo, ali. Tem a foto dele na fachada. Não tem uma academia na frente, ali no Balão do Tavares, desculpa. No Balão do Tavares, sim. Tem uma academia aqui, ele tá do outro lado, vende nutrição, essas coisas. Renato Cariani? Renato Cariani, esse cara mesmo. Sim. Ele pegou um menino lá do Acre, eu não lembro o nome agora, que o menino ganhou um campeonato de fisiculturismo comendo arroz e ovo só, mano. O menino não tinha como fazer uma alimentação, não tinha dinheiro fazer uma alimentação suplementar. E ele patrocina o menino agora, porque o cara é bom. Existe também a questão do biológica do camarada. Existe também. Predisposição a ser musculoso. Sim. Eu tenho predisposição a ser gordo. Eu também. Se parar um pouquinho, esquece. Respirou 3 quilos a mais. Não dá. Mas é verdade isso, né? É verdade. Mesmo? Você chegou a ver esse caso ou não? Eu não vi esse específico. Dá uma pesquisada depois. Pô, o menino é fera, meu. É assim, muito comum. Aquela cinturinha aqui assim, um negócio aberto, umas asas. Eu falei, caraca. O cara é forte. Mas aí também não tem como a gente saber se é só alimentação, né? Tem os ciclos assim antes da... Tem ciclo. O que ajuda mais a ganhar músculo? Comida ou sintético? Os dois. Os dois? Um precisa do outro. Se botar só o sintético, não vai. Não vai. Tem que ter uma alimentação regrada. Tem que ter uma alimentação regrada. E assim, o pessoal brinca muito que nem planta cresce natural, né, meu? Precisa do... É verdade isso mesmo? Sim. Caraca, meu. Tem meios da gente fazer isso, naturalmente, mas ninguém quer. Todo mundo quer o mais fácil. Entendi. Não quer o difícil. Vou deixar um alerta pra galera aqui. Eu tive um acidente vascular, tá? Eu tive um coágulo. A minha sorte foi que ele parou no olho esquerdo. O médico falou pra mim, falou assim, cara, se isso daí tiver subido pro seu cérebro, você tava numa UTI agora. Travado. Sim. Sabe por que me deu isso? Testo. Bem comum. Eu tava com a minha testo baixa, o que eu fiz? Só que eu injetava de 6 ml. A cada 10 dias. Pum, minha testo tava batendo 5 mil, 6 mil, cara. E eu não faço atividade física nenhuma. Fez com acompanhamento médico? Porra nenhuma. Comecei com o médico. A hora que eu vi qual que era, depois eu já tava comprando aqueles bujãozinhos já. Pá, coloquei, tinha uma agulha pra tirar, né? E uma agulha pra aplicar. Tinha as duas ali. Acho que esse é o ponto-chave. As pessoas querem fazer tudo sozinhas, sem um acompanhamento adequado. Não, eu não tenho vergonha de falar mesmo. Caguei, velho. Errei. Foi feio. E você sofreu. Sofri. Na pele. Pô, cara, metade do... agora voltou, porque o coágulo, ele travou num canto, né? E ele não volta, por causa do fluxo do sangue. Então, assim, conforme vai passando o sangue, ele vai desbastando aquele coágulozinho até ele dissolver. Tomei AS também, pra ajudar a afinar o sangue. Mas, cara, metade dessa vista também aqui pra cima eu não enxergava. Travou o negócio ali.
Pô, a hora que eu fui no hospital, o médico, fui no pronto-socorro, ali no Penedo, pô, o pessoal do Penedo, o Dr. Cleiton Barella, top demais. Meu, a hora que eu cheguei lá no PS, o cara olhou assim, professor, meu, eu recomendo você sair daqui, procurar uma emergência de coração, tá? Hoje eu saí fazendo exame de carótida, né, que fala, de carótida, de coração e tudo mais. Fui no cardiologista meu, ele falou, cara, você fez exame recente, você não tem nada, pô. Aí eu falei, doutor, que eu tava tomando pomba. Aí ele, porra, o que você tava tomando? A hora que eu falei, ele falou, cara, batata, matão, porque você não tinha nada. Pronto. Eu fiz exame cardiológico no início do ano. Né? Não, minto. Era no meio do ano, o acidente aconteceu em setembro. Aí ele falou assim, meu, você não tem nada, seus exames estão ótimos aqui. Fez esteira, fez tudo, passou tudo bala. Falei, então, doutor, no meio do caminho, eu quis encurtar um processo aí. Exato. Errado, tá? Errado, com certeza. Errado. Tem que tomar muito cuidado com isso. Errado. Muito. Tem gente que realmente precisa. Sim. De uma suplementação de hormônio, mas precisa ter um tratamento, precisa estar no médico e tudo certinho. Não adianta você querer fazer em casa, no banheiro de casa, aplicar no bumbum lá, que não dá certo. Não. Eu sou experiência. Eu passei... Fala por experiência própria, Experiência né? própria, cara. Experiência Exato. própria. Mas a gente também tem, na fitoterapia, a gente tem fórmulas pra isso. Pra ajudar. Pra ajudar. Tríbulos, maca peruana. Tríbulos, maca. Tomei todos esses negócios aí. Mas não é rápido. Não é rápido, demora no mínimo 3 meses pra começar. Entendi. Eu tenho tríbulos e maca. Vou voltar todos. É um processo demorado. Cara, mas é gostoso você tacar testo em alta. Pro homem... Energia Caraca, lá mano. em cima. Energia lá em cima, disposição lá em cima. Não falo nem só disposição sexual, disposição pra fazer tudo, cara. Porque quando você fala de tomar testo, os pessoal já pensam, broxou. Não tem disposição sexual. Não é isso. Não é. É pra tudo na vida Sim. do... Eu tenho um amigo meu que ele fala assim, cara, meu, quando a gente ficar velho, a gente vai reduzindo a produção. Eu, por mim, a gente continuava tomando testosterona pro resto da vida. Porque você vai perdendo massa, você vai ficando mais... Porque ele falou que envelhece, a gente perde testosterona, pô. A gente tem que tomar testosterona pra sempre, né? E, cara, isso daí realmente acontece. Você vê que acontece. Sim. Mas é gostoso essa sensação. Então, a gente pode atingir isso de maneira naturalmente. Isso é legal. Sim. Existe fitos aí que você pode trabalhar bem pra fazer. Mas tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Não é do dia pra noite. Não é do dia pra noite. Legal. Exatamente. E Laís, e falando de alimentação, de ter paciência de não ser do dia pra noite. Eu tentei fazer um dia da semana sem carne. Difícil, né? Cara, vegano é ninja, meu. Vegano é ninja. Porque... Bom, eu tento ter uma alimentação correta, eu tento seguir... Cara, tentei fazer uma dieta. Cara, pra mí é horrível esse tipo de coisa. E eu tenho uma dificuldade psicológica com isso. É que você não fez a minha dieta. Por isso. Aí, o Gabriel. Me senti desafiado. Não, porque a gente tava comentando hoje, antes, que nem eu e nem ele tem disciplina a fazer dieta. Ele falou que conseguiu 3 dias, eu falei que eu consegui 1 semana, chutei o balde. O problema... Não fui buscar ainda, tá lá. O problema disso é dieta restritiva. Quando você quer cortar tudo. Entendi. Né? E as pessoas fazem isso. Todo mundo quer fazer por conta. Entendi. Né? Quero começar pra ontem e eu vou fazer do jeito que eu acho que tem que ser. As dietas da moda. Vou lá no Google buscar o que eu tenho que comer. Cara, sabe uma dieta que eu vi legal? Eu vi um pessoal evangélico fazendo, que eles chamam de a dieta de Daniel. Que só comem tubérculos, só vegetais que são enterrados, tipo beterraba, a mandioca, a cenoura, essas coisas, né? E a aparência dos caras é bem, caramba, dieta do Daniel. E fui pesquisar, né? Fui olhar aquilo ali. É diferente. Bem diferente, eu nunca tinha ouvido falar. Dá uma pesquisada pra você ver no meio evangélico. Porque tem o pessoal que faz lá o jejum, né? Sim. Tem o pessoal muito mal orientado, por sinal. Ô, Irmandade, mano, vamos prestar atenção nesse jejum aí, cara. Vamos hidratar, pelo menos. Pelo menos. Pelo menos hidrata, cara. O pessoal faz mesmo jejum de água e comida. Não, é difícil, mano. Bem difícil. Cara, sem água a gente não vive. Não. Sem água. A gente vai ficar desidratado, vai passar mal, não vai aguentar. Exato. Não vai chegar no propósito. Pelo menos água aí, Exato, pessoal. pelo menos água. Talvez uma água com açúcar. Sim, só um pouquinho de açúcar pra dar uma... Porque não é fácil não, meu. Mas assim, voltando a falar lá, tentei ficar um dia da semana sem carne. É difícil. Sim. Ser vegano hoje aqui no Brasil é difícil porque é caro. Como é que essa galera vegana, assim, cara, eu vejo o pessoal vegano bem magrinho. Sim.
Assim, pra mim, parece... Cara, você pode me chamar depois, me cancelar e os cambal. Mas pra mim, às vezes, parece que tá doente, pô. Não tem uma aparência saudável, assim. E aí você olha assim, pô, falta nutrientes. Porque é caro ser vegano também. Pô, eu fui comer um hambúrguer de jaca. Pô, é carão, velho. Eu acho que esse é o ponto principal. É alimento da moda. Carne de jaca, tofu, que é nosso queijo de soja. Então, assim, alimentos da moda. E a gente não precisa disso. Entendi. O prato base do vegano, fruta, legumes e verdura. Muita fibra, muito cereais, açúcar. Entendeu? Legal. E a gente come em mais quantidade pra atingir. Você não é vegana? Não. Não. Uma das preocupações do pessoal é em questão da proteína. Poxa, eu vou tirar a carne do meu prato, o que eu vou colocar no lugar? Feijão. Feijão, lentilha, grão de bico, a soja, né? Então a gente tem meios de atingir isso. Cara, uma vez minha mãe fez carne moída de soja. De soja. Pô, ela temperou, ficou gostoso, cara. Fica muito bom. Eu não matei que não era carne. Eu falei, não, eu comi, pai e tal. Ela falou, pô, você comeu? Eu falei, você tá de sacanagem, isso é soja? Ela falou, É soja. Exato. Passou. Eu falei, foi muito bem feito. Exato. Tudo que você coloca, um tempero, né, já melhora o sabor. Então, assim... E você acha legal esse negócio de ser vegano? Você acha que é prudente isso daí? Sim. Não tem... Você não tá comprometendo o seu corpo, nada. Você só tem que fazer uma alimentação correta, é isso? Correto. É exatamente isso. É um prato equilibrado e preparado especificamente para isso. Por que no restaurante vegano não tem carne, mas na churrascaria tem salada? Boa pergunta. Eu vou comer salada na churrascaria, nada, meu. E deixa eu falar uma coisa pra você, ô Laís. A gente falou da correria do dia a dia, da dificuldade de se alimentar no dia a dia. Você falou de planejar uma alimentação, de ter uma dieta, você saber, cara, você conseguir se planejar pra se alimentar bem. Aí eu pergunto pra você assim, que dicas você daria pra galera que vai assistir a gente em casa depois, tá? Isso daqui eu vou fazer um corte disso daqui e falo assim, dicas de como sobreviver. Cara, que dicas que você dá pro pessoal se alimentar melhor, se alimentar legal? Pô, que nem mulher que carrega a bolsa, velho, tem, sei lá, mano, tem um saquinho ali de jujuba, alguma coisa assim. Jujuba não. Mas que dicas que você daria pro pessoal se alimentar melhor hoje em dia? O que você fala? O que eles podem fazer? Tentar não consumir tanto industrializado. Legal. É uma das coisas que... Levar uma fruta pro trabalho. Uma fruta. Você trouxe fruta hoje, Gabriel? Aí, Gabriel, olha, já anota a dica. Então, assim, uma frase que a gente fala muito: descasque mais e desembale menos. Descascar uma maçã, por exemplo, não? Descascar uma banana. Ah, entendi. Ao invés de você abrir um pacote de salgadinho. Pô, legal. Olha que burrão que eu sou. Entendeu? Legal, então, gostei. Então, assim, a gente tem isso. Legal. Tentar ser o mais natural possível. Claro que a gente tem no meio industrializado coisas que ajudam. Arroz, feijão, eles são industrializados. A gente compra na prateleira de mercado. Sim, mas você não colhe no pé. Mas você não colhe, né? Então, assim, essa é a grande dica que eu dou. Descasque mais. E desembale menos. Pô, legal, cara. Pô, bacana. Pra gente pensar. Porque, assim, nem sempre na correria dá tempo de lembrar de pegar uma fruta. Sim. Lembrar de, sei lá, cara, de fazer uma marmitinha pra você levar pro trampo. Hoje eu procuro comer bastante comida, né? Uhum. Tem o pessoal aqui do lado que vende marmita. Cara, quase todo dia eu vou lá pegar uma marmitinha com os caras, né? E eu me senti bem melhor quando eu comecei, porque antes eu não almoçava. Eu passava o dia inteiro só na base do café e do pito, só. Aí chegava à noite, comia um boi e dormia, né? Então. E aí você não tá fazendo nada, seu organismo não tá consumindo energia. E você tá acumulando, hein? Gordurinhas. Exato, gordura. Pô, legal. É legal. É exatamente isso. Galera, comam o dia inteiro. Café da manhã
Tem o lanchinho da manhã. Lanche da manhã, almoço, lanche da tarde. Lanche da tarde. Janta e ceia. E ceia. Mas, tipo assim, eu posso comer um x-tudo na ceia. Aí já pega um pouco. Doce à noite. Eu como muito doce à noite. Inclusive, eu tenho uma história pra contar aqui disso daí. Era uma sexta-feira, tava meio chuviscando. Eu falei, cara, com vontade de comer um doce. Contei pro Gabriel esses dias. Foi o doce mais caro da minha vida. O doce mais caro da minha vida. Eu vou na padaria comprar um doce. Aí catei o carro, fui sair, tava de vidro fechado, não vi o carro do vizinho estacionado do lado, bum! Nossa. Bati no carro do vizinho. 400 pau o para-choque dele pra arrumar, mais 400 conto da lanterna, 800 conto, velho. Eu morri. Saiu caro o seu doce. Saiu caro o meu doce. Mas eu não deixei de comer doce à noite. Uhum. É bom comer doce à noite antes de dormir? Sim. Pra dar uma acalmada? Porque o doce, ele libera o quê? Dopamina. Legal. Uhum. Mas você não vai comer uma caixa de bis. Exato. Tem pacientes que eu coloco chocolate à noite. E o pessoal assusta, né? Como a nutricionista assim? botando chocolate. Como assim? Ela tá colocando um chocolate. Eu posso comer isso? Eu falo, gente, qual o problema em comer um doce? Cara, é verdade que os chocolates estão com mais gordura do que antigamente? Sim. Eu senti um gosto diferente no chocolate. Fica aquela gordura no céu da boca. É, isso aí mesmo. É horrível. Eu prefiro comer uma costela, se for por isso, meu. Pelo menos uma gordura natural. E aquele chocolate 70, ele é melhor? É o melhor. Ele é mais amargo, né? Mais amargo, mais natural. Não tem tanto açúcar adicionado. É mais caro também, né? Mais caro também. Pô, o problema nosso hoje, acho que gera mais... Uma alimentação boa, acho que gera mais em torno de preço, né? Mas eu acho que também... Porque, depende assim, do planejamento. Você vai comprar um suco natural e você vai comprar uma Coca-Cola, a Coca é mais barata. Mano. Sim. Aí a gente vai falar de produção de larga escala, a Coca produz mais, mas tá ali, você escolhe, né? É uma escolha que você tem que fazer. Aí a gente já entraria também em questão política, que eu acho que não é tão viável. Não, mas eu não diria tão questão política. Que eu falo pra você que é escolha, porque é o seguinte... São escolhas. Você depende do seu bolso? Sim, você depende do seu bolso. Mas se você quer levar uma vida mais saudável, você vai tomar um copo d'água, então. Você não vai tomar um refrigerante, né? São escolhas. Sim. Você falou de questão política, que nem eu sei assim, tinha um projeto, uma proposta de mudança numa lei que estava lá no site do Senado, eu acompanho lá para votar se é a favor ou contra. Onde as empresas que tivessem açúcar nos seus refrigerantes iam aumentar o imposto dela, logo ia aumentar para o consumidor final, porque o açúcar é ruim. Mas, pô, vem cá, é político que tem que decidir o que eu vou consumir ou não? Sou eu! Exatamente. A questão política é essa. Eu tenho livre-arbítrio. Tudo que eu fizer dentro da lei, eu tenho direito de escolha. Sim. Ninguém pode escolher por mim se eu vou comer açúcar ou se eu não vou comer açúcar. Se eu vou comer, na Venezuela, hoje o governo decidiu que você não vai comer. Não tem comida. É uma merda. Sim. E aí você fala assim, pô, mas só na Venezuela não, cara? Em quantos países do mundo não tá faltando comida hoje também? Muitos. Não é uma questão política. Não. É uma questão de... Não diria escolhas, mas eu acho que é uma questão de mais de liberdade. Um povo sem liberdade, ele não consegue escolher o que ele quer. Sim. E assim, é a mesma coisa. Eu vou tomar um suco, eu vou tomar uma Coca-Cola, eu vou tomar um copo de água. O meu bolso vai dizer se eu tenho, o que eu tenho condição de comprar. Só que eu tenho o direito da escolha. A água, cara, é praticamente grátis. A água é o mais barato de todos ali. Tem abundância. Sim. Só que você vai no quê? Eu vou tomar uma Coca, né? É escolha. A gente não tem pra onde fugir disso, Laís. Sim. Você tem água, coca e suco. O que você escolhe? Sem olhar o bolso. Hoje eu escolheria um suco. Hoje você escolheria um suco. Sim. Porque você se acostumou a uma coisa doce depois do almoço. Então são hábitos também. Então a gente fica preso no hábito. No hábito. Mas o problema ainda eu acho que é o seguinte, cara. Enquanto o povo brasileiro não tiver, o povo do mundo todo não tiver liberdade pra fazer suas escolhas, sejam elas financeiras, políticas, qualquer tipo de escolha, você tem que ter liberdade pra fazer. Sim. Alimentar você ainda tem. Então, galera, se alimente bem. Sim. Cuide bem do seu corpo. Fala o Instagram de novo.
Laís Batalha _Nutri. Laís Batalha _Nutri. Segue lá, vai ter um monte de dica. Eu vou colocar o link dela aqui na descrição também, para vocês poderem acompanhar as dicas de nutrição. Eu queria, antes de mais nada, agradecer, porque eu fiz um convite às escuras para você. Você confiou que era um negócio bacana, a gente conversou. Você viu que a gente tenta fazer um trabalho diferenciado aqui. Sim. É um estúdio que a gente montou tem 2 meses. Tá disponível também para locação. Se fosse pensar num projeto assim, tá? Então, assim, obrigado pela consideração. Eu que agradeço também pelo convite. Obrigado por ter acreditado nisso daqui. A ideia do meu canal, que é o Gente Como a Gente, é trazer pessoas assim como você, Laís, que tem uma história de vida, que batalhou, se formou. Eu acredito que não foi fácil para se formar. Teve um monte de dificuldades. Sim. Hoje tá na batalha também. Não é fácil na sua área, porque tem um monte de profissional formado nela também. Sim. A concorrência é muito grande, né? E você tá aí. Você é gente como a gente. Estamos na luta, que assim como nós também estamos na luta. Exato. Brigadaço. Eu que agradeço. Valeu. Imagina. Cara, galera, segue a doutora Laís Batalha _Nutri no Instagram. Ela vai deixar algumas dicas legais lá pra vocês. Obrigado pela audiência. Obrigado por estar com a gente. Thaís, você quer falar alguma coisa pra alguém? Mandar Só agradecer o convite mesmo. Muito obrigada. Adorei estar aqui. Legal. E poder falar um pouquinho da minha área também. Valeu, Laís. Obrigado. Imagina. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.